E aí, consagradas e consagrados? Sejam muito bem-vindos a mais um Xenoncast. O seu papo do Warzone. Como vocês estão? Como você está, meu amor? Como vocês então? Tô bem. Eu ia repetir. Que horror. Esse final de semana tivemos GP. Tô muito de boa, segunda-feira de feriado. Estamos só na gravando good. aqui 21 de abril, feriado Tiradentes, o ano tá passando muito rápido. Muitas coisas, graças a Deus, acontecendo. Muitas Mas e a coisas corrida, boas. como que foi? Vamos falar da corrida. GP da Arábia Saudita. Foi muito bom. 3 finais de semana seguidos de Fórmula 1. Muita corrida. Né? Muito Final de bom. semana que vem, infelizmente, não teremos. Claro que final de semana que tem corrida, porque Páscoa a gente ficou aqui em casa assistindo corrida. Minha mãe que veio pra cá. Eu falei, mãe, vem aqui pra casa. Zero saúde mental dos pilotos e mecânicos que estão enfrentando aí 24 finais de semana de corrida por ano, mas o que importa é que nós estamos assistindo corrida toda hora. A gente tem entretenimento. Entretenimento toda hora, ao custo da saúde de milhões. E conteúdos para falar no Xenoncast. Contei ironia, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí, o que você achou da corrida? Eu Como gostei. foi a corrida? Gostei, achei a corrida bem agitada no início, no meio ali deu ficou mais morno, é normal. Eu achei uma corrida ok de Fórmula 1. Eu adoro esse ok dele. A corrida normal de Você gostou? Fórmula 1. Ele falou, eu achei ok. Não, é porque o pessoal também, eu acho que tem anos onde as corridas são muito movimentadas, tem outros anos que nem tanto, igual ano passado, 2024, nós tivemos um ano muito massa de Fórmula 1 e tal, né, na segunda metade pro final do ano. Já Bem 23 foi bem mais monótono, com o Verstappen ganhando toda a tudo. corrida. Então, assim, nem todo ano de Fórmula 1 é um ano animado e tal, sabe? Mas esse ano tá legal. Sim, esse ano tá legal a tabela de campeonato. É. Mas as corridas em si, elas já estão mais mornas, certo? Certo. Tá mais marromenos. Até porque carro não quebra, tem vários problemas, né, atuais, como o ar sujo, o Não tem tanto famoso safety car. Fórmula Pneu. Carro não quebra, não tem Nikita Mazepin no grid, não tem Nicolas Latifi, não tem Pastor Maldonado, não tem Grosjean. Eu ia falar tá ele, vendo? tava esperando você falar. Quem falava mal desses pilotos, bom, aí ó, por culpa Agora deles... também não tem mais o Sargent, né? Ano passado ainda tinha ele. Que Logan dava Sargent, justamente, que garantiu aquele safety car lá, que deu a vitória, por exemplo, pro Norris. Que dava emoção, dava uma mexida ali no grid. Exatamente. Então, assim, os bagres têm uma função na Fórmula 1. Tem uma função que vocês não é... Além de... Eles causam entretenimento em todos os níveis possíveis. Não tem Sérgio Pérez. Não, Sérgio Pérez não, nem tanto. Eu não consigo defender ele, não. Mas Ele vai bora voltar. fazer um resumo, Ele vai então? voltar. Vai Com não, fé em Deus, vai não. voltar pela Cadillac. Eu não tô torcendo pra ele voltar pela Tô Cadillac. te falando, ele vai voltar pela Cadillac. Sérgio Pérez Cadillac 2026 já é uma realidade. E eu só sei pensar em Drogovic Cadillac 2027. Eu não sei Drogovic, mas eu sei que Pérez já é realidade 2026, ó. É 26. Eu sou time Sérgio Pérez. Que é isso? Sou, certeza. Para a gravação. Vou fazer igual aquele meme. Para a gravação. Tá, mas e aí, como foi a vamos lá. corrida? Corrida começou animada. Bora fazer um resumão aqui pra galera lembrar e quem não assistiu. Começou paia primeiro, porque corrida de tarde, eu odeio corrida de tarde. Porque a corrida do Xenon ela tem que ser de manhã. Não, Pro pô. Xenon. Eu sou o fã ranzinza de Fórmula 1. Na minha época, presta atenção, na minha época, Na minha época. minha época, corrida de tarde era somente duas. Ali, 2 ou 3. Eram Melbourne, no Canadá, lá no meio do ano. Depois Bahrein também. Bahrein. Só que o Bahrein era mais cedo, meus consagrados. O Bahrein, antigamente, era corrido durante o dia. Não era durante ali a noite, como é agora. Então, a corrida acontecia em que horário? No horário correto, 9 da manhã. Aí, também com a Liberty Media, eles tiraram o horário de 9 da manhã e jogaram para 10 da manhã. Então, assim... Pra mim, o horário correto de Fórmula 1, 9 da manhã, 9 da matina. Hoje em dia... Porque você gosta de acordar cedo no domingo. Hoje em dia são... Isso aí moldou o meu caráter. Hoje em dia são 300 corridas de tarde. Pelo amor de Deus, você passar o dia inteiro esperando uma corrida de Fórmula 1, não dá. Faça como eu, acorda meio-dia. Não dá, cara. Corrida pode ser 6 da noite, domingo. 5 da manhã eu tô de pé. Não tem jeito. É o dia inteiro aquela angústia. Mas vai lá, comenta aí, como que foi corrida. Largada, tivemos Verstappen na pole, né? Pole position, Oscar Piastri
em segundo lugar. Verstappen, que fez uma excelente pole position, que foi comemorada pelos torcedores da Red Bull como se fosse uma vitória, né? Porque aquele carro não é o melhor do grid. E a largada, eu achei que Oscar Piastri largou melhor do que o Max Verstappen. Não, óbvio, né? E aí ele já tomou a frente ali. E aí aconteceu a polêmica, que foi a polêmica da corrida, que está sendo comentada até agora, porque Max Verstappen saiu da pista e levou vantagem ali. Ele foi jogado para fora? Ou ele saiu de propósito? Ou ele quis levar essa vantagem? Não sabemos. Sei que ele tomou 5 segundos de punição. Teve gente que falou que se ele tivesse devolvido a posição naquele momento, ele não teria levado essa punição. Só que se ele tivesse dado a posição, ao meu ver, quem vinha ali atrás com tudo também, George Russell. Eu acho que se ele tivesse devolvido a posição, ele teria perdido também logo em seguida para o George Russell. Então... Eu já dou logo a minha opinião aqui sobre isso. Então, primeiro ponto, né? Tudo isso aí é incrível, como na Fórmula 1 é interessante ver que as pessoas vão criticar, vão discutir o que mais abre margem para discussão, o que mais vai dar pano para manga. Porque, na minha opinião, o que deve ser posto aqui na mesa é o seguinte: o Verstappen largou mal. Ele largou mal. Ele perdeu a primeira colocação já na largada. Piastri teve um reaction time, um tempo de reação mais rápido. Fez uma largada sensacional. E ali por dentro, é o mesmo. Ali naquela primeira curva ia acontecer o que sempre vai acontecer nessa pista. Sempre acontece. Em todas as categorias. Quem está por dentro vai espalhar, quem está por fora vai sair da pista, vai falar que foi jogado para fora, blá, 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 blá. É sempre assim. Eu só assisti. Quem assistiu as corridas da Fórmula 2 nesse final de semana também lá na Arábia Saudita, também viu a mesma coisa. Disputa de posição na primeira curva, 1-2, na 1-2, vai para fora da pista. F1 Academy também. F1 Academy também. Então o problema ali, meus consagrados, é a pista. Não tem mureta, não tem um muro ali, um murão gigantesco, não pode também ter. Mas não tem nada que puna. Não tem nada que puna o piloto que corte a pista naquele ponto. Então vão sempre acontecer essas mesmas situações. Que vão gerar as mesmas discussões. Exatamente. Aí o Verstappen ele se colocou nessa posição a partir do momento que ele largou mal. Sim. E vai acontecer, ele não vai fazer todas as largadas dele, não vão ser boas também, tá? Mas ali, qual que foi a discussão? Quem estava à frente no apex da curva? Porque esse é o que a FIA delimita, né? É o que está no regulamento. Quem estava na frente. Então, o que acontece? Quem está na frente no apex, com isso, o que os pilotos fazem? Eles não freiam. Eles simplesmente deixam o carro rolar. Eles nunca vão estar fazendo aquela curva, né? É igual que eles sempre falam. O piloto sempre fala, he is never making that corner, that turn, quer dizer. Ou seja, ele nunca estaria... Aí a pessoa vai e traduz errado também. Traduz assim, ele nunca estava fazendo a curva, não é isso. Quer dizer assim, ele nunca faria, letra, né? Ele nunca faria aquela curva. Nenhum dos pilotos, nem o Verstappen, nem o Piastri iam fazer aquela curva quase, basicamente. A questão é que eles tentam ficar à frente no apex da curva para os comissários julgarem que o comissário não punir um ou outro. Então todo mundo tem que ficar na frente do apex da curva e com isso você tem os pilotos não fazendo as curvas, simplesmente. Então, de quem que é a culpa? Para mim é da pista. E eles sempre vão reclamar. Tem gente que fala, mas o piloto tá reclamando no rádio. Não aparece... na transmissão, tudo que os pilotos falam, o Verstappen, assim, não vou falar nomes, né, porque se acontecer com qualquer outro piloto, o piloto X vai falar, ele me forçou para fora da pista, o piloto Y vai falar, ele não me deu espaço, não tive culpa, eu tava na frente, então assim, cada um vai puxar pro seu lado, e isso acontece em qualquer esporte. Futebol, a falta foi dele, não, a culpa foi do outro, por quê? Porque você tá querendo puxar pro seu lado, é uma competição. Justamente, então um vai falar X, ele me jogou pra fora, não, ele me jogou pra fora. É difícil também piloto admitir culpa. Aí vem as pessoas nos comentários também, meu Deus do céu, mas o piloto é aquilo, o piloto é soberbo, é isso, não admite a culpa. Já vi até isso. Joga sujo. Não, gente, sei lá, não existe isso. A questão é assim, se tem uma brecha, eles vão usar essa brecha.
e depois vão defender a atitude deles. O Verstappen, na posição do Piastri, o que faria? O Verstappen ia fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Ia largar, ia espalhar o carro, e o Piastri ia fazer a mesma coisa na posição do Verstappen. Ia jogar o carro para fora da pista, depois ia falar, o Verstappen me jogou para fora, não tinha como eu fazer a curva, ele não me deu espaço. É a mesma coisa de sempre. E aconteceu que foi isso. E tem a questão assim, a Red Bull pode ter errado e não pedir para ele devolver a posição. Mas ela apostou. Ela apostou o quê? Você tem uma chance 50% ali. Para mim é loteria, 50% que eles vão punir, 50% que não vão punir, né? Porque existe muita inconsistência na FIA. Na FIA. Então eles apostaram, porque assim, deixa o Piastri passar, o Verstappen poderia ganhar a corrida. Será mesmo? Eu duvido que o Verstappen ganharia. Não, acho que ele conseguiria ganhar. Inclusive, vai até aparecer a fotinha aí do Horner, que ele levou até a FIA lá, as evidências, que ele tirou a foto do onboard do Max Verstappen, que ele realmente estava mais à frente da curva, aquilo que você tinha falado. Do Apex, né? Do Apex da curva. Só que... Apex. Ai, fala de novo. Apex. Apepecas. Opa, Apex. Xenão. Apex. Então, assim, eu acho que até a própria Red Bull pode ter acreditado que o Verstappen não teria levado essa punição justamente porque a FIA é muito inconsistente. Talvez eles não falaram porque queriam esperar para ver se isso ia realmente levar uma punição. E o Christian Horner ainda falou que acredita que a FIA não tinha certeza porque não deu 10 segundos. Se fosse realmente, se tivesse certeza, tivesse ficado claro, o Verstappen teria levado 10 segundos de punição, mas levou só 5. Assim como o Lawson tomou 10 segundos de posições. Por bem menos. Por bem menos, né? Foi até assim, absurdo, né? O que aconteceu com o Lawson. E o Christian Horner disse até que não vai adiantar, né? Levar à frente isso, porque ele tem as evidências e tudo, mas que não vai adiantar. Eles não vão dar a posição de vitória para o Max Verstappen, porque eu não acho que o Verstappen ganharia essa corrida. Não, assim... De todo jeito. E ele também falou sobre a questão do George Russell, que eu falei aqui mais cedo, que se tivessem falado para ele dar a posição para o Piastri, George Russell estava vindo com tudo ali também da terceira posição e poderia ter passado o Max Verstappen. Mas o Verstappen nem pegaria um pódio, porque Leclerc também depois deu um show na corrida. E depois teve a questão também teve o safety car, né? Foi logo na curva 2. Isso, aí entrou o safety car e aí não dá para você devolver a posição dentro do safety car. Não dá. Então ficou bem complicado, mas assim, é só mais um caso que vai acontecer de novo na Fórmula 1. Ou pune todo mundo ou não pune ninguém. Eu sinceramente não sei qual que é o que fazer. O que eu acho? Que seria o correto? Brita. Colocar de um jeito que... Quem passar por dentro, quem cortar... Olha pra câmera, Geno. O quê? Você não tá olhando pra câmera. Quem for cortar, quem cortar vai ser penalizado pela brita. Coloca a brita lá. Ali não é uma parte de alta velocidade. Eles vão e freiam ali e pronto. Ali, para contornar, não sei, fazer alguma coisa. Mas vai acontecer isso mais vezes no ano... E vai ser isso aí, vai continuar tendo. E, enfim, o Verstappen também ele poderia ter largado melhor e tal. Mas eu não acho que o Verstappen ganharia a corrida estando atrás do Piastri. Para mim era uma corrida aquela corrida que quem cruzasse a primeira curva na ponta ganharia a corrida. Né? Que pegaria ar limpo, porque hoje em dia importa muito. Isso. Hoje em dia, quem tá terminando a primeira volta na primeira colocação é o piloto vencedor, basicamente. Então, eu acho que é isso. Eles queriam ficar na frente de todo jeito e ficando na frente era a vantagem. Então, eu também defendo que eles não tinham que mandar devolver posição, tinham que ficar na frente mesmo, ficando na frente. Esperar o resultado da FIA. Esperar o resultado da FIA, apostar. Isso também aposto, é sorte. Eu não sei não, é a minha opinião. Logo depois, o que acontece? O pessoal começou a trocar pneus, né? Na volta 19, Piastri... Não, mas no safety car já trocaram, né? Não, aproveitaram o safety car ali, que ficou o Bortoleto, na segunda volta já. Isso, não, foi na primeira volta que o safety car entrou. A batida foi na segunda. Não, foi na primeira, amor.
E aí o safety car entrou na segunda. Isso, entrou na segunda, mas a Isso. batida foi na Na primeira volta. bem na largada. É, Tanto que entre foi o- incidente de largada, foi investigado depois, Foi, mas depois foi. não deu nada. Foi barbeiragem do Gasly, batida de corrida. É. Foi os dois, o Gasly muito emocionado, o Tsunoda também, não sei o que aconteceu, bateram, pronto. Aí o Bortoleto parou, né? Bortoleto, Durhan e Ocon fizeram seus pitstops para irem até o final da corrida com um jogo de pneu duros. Então, assim, eles... não, na verdade, só o Bortoleto, né? O Bortoleto e o Ocon. O Bortoleto e o Ocon fizeram a corrida inteira, fizeram 48 voltas, né? Com um pneu duro. Então, eles foram muito otimistas. Sim, Não acho que foi a estratégia mais correta, né? Mas... Inclusive, a própria Sauber depois deu uma entrevista assumindo toda a responsabilidade do resultado do Bortoleto na corrida, por ter apostado nesse jogo de pneus duros até o final da corrida, tanto que ele foi ultrapassado facilmente no final da corrida pelos outros pilotos, por Durhan, Stroll, todo mundo, galera que vinha ali atrás, porque ele não tinha mais pneus. Não, justamente. Eu acho que foi uma estratégia errada. Tudo bem, ele poderia ter... Ele deveria ter feito 2 paradas. Parou, já tira o médio ali, que não é um pneu ideal nessa corrida. Para mim, o ideal nessa corrida era o pneu duro. Tirava o médio ali. Depois, anda de pneu duro, troca, pneu duro de novo. Sim. Mas talvez não tinham mais jogos, sei lá, que eles pensaram. Mas não tinha como ter jogo de pneu. O Bortoleto perdeu um dos TLs inteiros. Teve problema, andou pouco nos TLs. Ele podia ter esticado mais o pneu médio dele estava novo, que ele largou. Podia ter esticado, não precisava ter parado bem nessa hora do Não sei, assim... safety car. O safety car no início da corrida ele não ajuda tanto, mas ele pode mais atrapalhar do que ajudar, mas porque mexe bastante. É porque pra quem tá atrás, você já é praticamente um pit stop de graça. Pra quem tá atrás. Você tá em último, você para, você volta em último. Tem, né? Então... Mas ir até o final com o pneu duro, nada a ver. Tinha que ter parado de novo o Bortoleto. É. E depois, outros pilotos começaram a parar. Foi o Piastri, né? O primeiro a fazer seu pit stop. Antonelli. E aí veio também, né? O Antonelli na volta 19, o Verstappen na volta 21, o Russell na volta 20. Eles foram parando e voltando um pouco atrás de algum tráfego. E aí o Verstappen parou na 21, né? Tomou sua punição. 5 segundos. 5 segundos. Mesmo com os mecânicos ali do lado do carro, eles conseguiram ainda fazer um pit stop que não foi bom. O tempo de pit stop do Verstappen não foi bom. A equipe de pit stop da Red Bull tá perdendo muito com a saída do Jonathan Wantley. Exatamente. Né, tá feio. A equipe que era melhor, por anos foi a melhor do grid de pit stop, tá péssima, credo. A verdade é que a sensação que eu tenho é que a Red Bull tá meio que desintegrando. Titanic. Já tem um tempo, desde o ano passado. Titanic. Tá afundando o barco. E aí depois a gente até falar que tem passageiros querendo sair. Pois é, aí o Leclerc ele esticou bastante, né, o stint dele. Foi bacana ver isso, o Leclerc esticou lá para a volta 29, repetindo, né, um pouco da estratégia que a Ferrari fez na última corrida. E como ele conseguiu ali ficar na ponta, ficar na primeira colocação, com ar limpo, que é muito importante, ele conseguiu ali esticar, né, até a volta 29, o seu jogo de pneus médios. E eu elogio muito o Leclerc toda vez nas corridas pelo gerenciamento de pneus. Ele é um piloto que ele consegue gerenciar muito bem. Justamente, né? Nem sempre foi assim. Tá? Tem amadurecido bastante nessa questão. Ele parou depois só na volta 34, né? Que o Norris foi parar. O Norris largou de pneu duro. Foi o único que largou ali no top 10 de pneu duro. Do top 10, né? No top 10. Não avançou muito, inclusive, no primeiro stint. Acho que ele só passou o Hamilton e o Antonelli no primeiro antes de parar. Foi, né? Inclusive, tomou uma aula do Hamilton, né? Ele não passou de passagem, como diz Meu Deus do céu. O narrador, ele demorou. Gente, 10... Foi um X, não foi, do Hamilton depois? Não, aconteceu. Não, eu não entendo eu não entendo o Norris, porque assim... Não é seu amigo, Norris? Gente do céu, o cara tá na Fórmula 1 desde 2019, certo? O GP da Arábia Saudita existe desde 2021. E desde 2021, todo mundo sabe que você tá parelho ali a disputa, você não passa você só passa na reta principal de DRS.
Se você passar no finalzinho da volta, né, naquele curvão, assim, naquela reta curva, igual o Galvão Bueno fala, aquela reta curva, antes da reta principal, se você passa seu rival ali, ele te dá o troco na reta principal. Né? Isso, inclusive, a gente viu muito em 2022, naquela disputa incrível entre o Leclerc e o Verstappen, né? Inclusive eles freando para ver quem pegava o DRS. E que eu achei bem feio isso, mas é a fórmula DRS, né? E aí o cara toma 2 vezes. Ultrapassa o Hamilton 2 vezes no lugar errado, aí o Hamilton vai e repassa ele 2 vezes no lugar certo de ultrapassar, que é na reta do box. Putz, aí tem que vir, né, o engenheiro falar no rádio dele a estratégia correta para ultrapassar o Hamilton. E nisso ele ainda acabou desgastando mais pneus, ultrapassando num lugar onde não era adequado, e o engenheiro também falou, né? E depois ele não teve tanto pneu e logo foi trocar. E acabou que o Hamilton talvez até ajudou o Leclerc aí, né? A garantir seu pódio. Ele deu uma segurada no Norris. Dando uma segurada no Norris, ao fim de que isso aí também torrou os pneus do Hamilton, então prejudicou, né, nessa Fórmula 1, onde se você disputar a posição, você acaba com seus pneus. Os pneus saem da janela de temperatura. E aí foi isso. E depois quem mais parou? Só. Aí foi o final da corrida e o resultado, né? Aí o Norris veio escalando, ele fez sua parada, voltou com pneus médios, passou ali o Russell, né? Tentou passar o Leclerc, mas não deu. O Leclerc veio rápido também, né? Acho que ele também passou o Antonelli, passou o Russell na pista e ficou ali, né? O pneu melhor nessa corrida era o pneu duro, com certeza. O pneu estava melhor ali de gerenciamento de temperatura. O Verstappen no final ele até chegou próximo do Piastri. Mas tem que ver também que o Piastri ele teve que passar retardatários, por exemplo. Estava numa situação de retardatários ali. Mas no final das contas, tem muita gente falando que o Verstappen estava com o ritmo melhor. Inclusive, até se você for ver os ritmos de corrida, o ritmo de corrida do Verstappen foi ligeiramente melhor que o do Piastri. Talvez se ele tivesse largado bem e se mantido em primeiro ali na primeira curva, igual você falou, ele teria ganhado. Poderia ter ganhado essa corrida. Eu não sei, viu? Mas aí é essa coisa assim do poderia, né? Então, eu acho que quem ficasse... É aquele negócio que eu falei. Quem ficasse na frente ganharia. Tipo assim, quem ficasse na frente ganharia é foda, né? É meio óbvio, mas... É meio óbvio, né? Mas assim, track position era super importante. Então, você estando na frente, na pista, você ganharia essa corrida. Basicamente, era isso. Na minha opinião. E o final foi... vitória de Piastri, né? Justamente. Verstappen, tá aparecendo aí a classificação para vocês. Charles Leclerc segurou muito bem essa terceira colocação. Primeiro pódio do Monegasco. Vou falar Monegato, não. Do Monegasco. E em quarto lugar, Lando Norris. Eu acho que o Lando Norris merecia... Como é que você falou? Ele tinha a obrigação de chegar no pódio. Ele tinha a obrigação de chegar no pódio nessa corrida. Ele largou em sexto, né? Não, largou em 10º. Hein? Foi 10. Ai, ele bateu no quali. Em quinto, George Russell. E em sexto, Kimi Antonelli. Sétimo, Lewis Hamilton. Oitavo, Carlos Sainz, pontuando, fazendo bonito ali com a sua Williams, chegando na frente do colega de equipe, Alexander Albon. Tá começando a andar mais que o Albon, né? Tá começando, tá pegando o jeito ali melhor que Lewis Hamilton, né, na Ferrari. Tá se adaptando mais rápido ao Williams do que o Lewis Hamilton na Ferrari. Depois, Isaac Hadjar, pegando ali o último pontinho restante para a Racing Bulls. Interessante e legal também de se ver que no finalzinho da corrida, o Carlos Sainz fez aquela mesma estratégia que ele utilizou em Singapura 2023. Usando DRS? Isso, deixando o Albon em posição de DRS para proteger o Albon contra o Hadjar que vinha com pneus médios mais novos. Ele fez seu Smooth Operator. Foi bem Smooth Operator. O Sainz foi massa. Sim, e Fernando Alonso, uma posição até boa, né, comparado com as outras corridas. Ele que quase bateu com o Bortoleto ali. Nossa, o Bortoleto não viu ele, cara. Quase que eles brincaram, o Verstappen até falou, acho que quase que ele perde a carona pra voltar pra casa, não vai voltar de avião. Quase bateu ali. E a posição do Fernando Alonso muito boa, Liam Lawson em 12º. Muito boa não, né? Não, comparado com as outras corridas, né? Assim, tá zerado quase ainda pontuou. o cara. É verdade, o cara tá zerado. E vamos então agora falar os nossos
Ou você quer comentar mais alguma coisa dos pilotos? Na corrida, né? Da colocação dos pilotos da corrida? Não, só comentar que o Norris deveria ter chegado em terceiro nessa corrida. É. O Leclerc fez uma baita corrida, mas na minha opinião o Norris deveria ter chegado ali em terceiro. E outra coisa que eu quero comentar também é que opinião polêmica. Vixe. Se fosse o Norris na primeira colocação, se fosse o Norris largando em primeiro ali, vamos dizer, não, se fosse o Norris contra o Verstappen em ritmo, o Norris estava melhor. O Norris tinha mais ritmo que o Piastri, por exemplo. Durante todo o final de semana ele vinha mais rápido que o Piastri, o Norris. Então essa corrida... rápido que bateu no muro. Não, tem isso, só que essa corrida pra mim era do Norris. Tá. Era do Norris a corrida, só que ele, né, deu uma de dando moles. Então ficou ferrado, deu BO. Tá bom, não concordo. Você não concorda? Não, bora de craque da corrida. Tá, pode fazer primeiro. Craque da corrida aqui do Xenãocast. Segunda Xenosa primeiro? Uhum. Pra mim, o craque da corrida foi Oscar Piastri. Oscar Concordo. Piastri largou super bem. Teve uma resposta ali na largada. Como chama o nome em inglês que você fala? Reaction time, tempo de reação. Time. Melhor que do Max Verstappen, que ele, né, Piastri largou em segundo. E teve uma largada melhor, inclusive um resultado melhor, tanto que venceu a corrida e assumiu a liderança do campeonato com 99 pontos. Pra mim, craque da corrida. Show. Também concordo. É boa escolha. Pra mim, eu vou colocar como craque da corrida o Charles Leclerc. Eu fiquei em dúvida entre os dois. O Charles Leclerc, o Charles Leclerc. Monegato? O Monegato, bonitão. O sonho das garotas. Das novinhas. Das novinhas do Twitter. Nossa, ele deve já ter pesadelo, né? Quando ele chega. Porque ele chega em todo aeroporto que ele chega, aquela histeria, aquela gritaria, aqueles gritos finos. Eu acho que... Leclerc! Você deixava fazer isso? Leclerc! Eu não ia fazer isso. Eu não ia fazer isso. Você ia deixar fazer isso? Eu deixaria, né? Mas, claro, eu deixaria você estando solteira. Você pode fazer. Não vou fazer. Eu não vou fazer, Xenão. Eu só vou... O único homem que eu ver no aeroporto gritar, eu vou gritar, Xenão! Amém, Ai, né? Xenão! E agora, se eu ver outra fazendo isso aí... Aí não pode. Tô brincando. Podem gritar o Xenão, gente. Eu gostei do resultado do Leclerc nessa corrida. Também gostei. Eu fiquei em dúvida entre ele e o Piastri. Não, algum dos dois tem que colocar o vencedor, né? Porque o vencedor também também é craque. É o craque da corrida, É verdade. Sim. Tem o craque da corrida oficial e o craque da corrida... Vencedor. Não, o craque da corrida oficial e o não oficial. E o não oficial. Isso. O extra-oficial é o Charles Leclerc. Isso, o extra-oficial é o Charles Leclerc. Tá bom, concordo. Concorda comigo? Fez um ótimo gerenciamento de pneus, ele chegou a 31 segundos à frente do Hamilton. 31 segundos. Tudo bem que o Hamilton já estava em outro ritmo, né? Tava só em cruzeiro ali. Mas 31 segundos é muita coisa, gente. É muita coisa. A diferença entre eles está ridiculamente alta. E o bagre da corrida, Xenão? Você primeiro. Eu sempre primeiro? Não, pra mim, bagre da corrida é Lando Norris. Você sabe. Ele fala porque ele já sabe quem que eu vou escolher. Bagre da corrida pra mim, Lando Norris. Lando Norris devia ter pegado pelo menos o pódio. Bateu ali quando a equipe precisou dele. Eu acho que ele não tem um psicológico de campeão ainda. É o que todo mundo tá falando. Mas é porque eu concordo com essa opinião da massa. Lando Norris? Lando Norris, pra mim, é o bagre da corrida. Pra mim também é o bagre da corrida, Lando Norris. Infelizmente. Como assim, Xenon? Infelizmente, sim, porque... tem a questão assim, o ar sujo... Eu falo como assim porque ele fica defendendo ele durante a corrida, tá? Não, Norris, não sei o que. Eu olhei pra ele e falei, mas pra quem você tá torcendo? Ele tava torcendo pro Norris. Assim, não tem condições. O Lando Norris, a obrigação dele aqui era chegar em terceiro. Eu te falei ontem. Ele era o líder do campeonato. Ele tinha que ter uma estrutura psicológica e de dominância pra não bater no quali e fazer uma boa corrida. Não, assim, bater no quali até que vai, acontece. Não. Acontece, gente, acontece. A questão é a seguinte, qual que é a situação? Você fez caquinha, você resolve a caquinha no domingo.
Porque o que importa no final das contas é o domingo, tá? O campeonato é longo, gente. Até longo. O Piastri assumiu a ponta, mas não quer dizer que ele vai ser o campeão. Não é assim que funciona. Tá, tirando ele não teria batido, então. Tá, largou de 10º. Ele tomou pipoco do Hamilton. Pois é, aí... Não que o Hamilton, Deus me livre, o Hamilton não é ruim, né? Mas ele não tá se adaptando bem Certo. ao carro. Mas aí, por isso que ele é o bagre da corrida. Por quê? Concorda. Porque a obrigação dele aqui era chegar em terceiro. Sim. Aí você me fala também. Você vai falar também para responder para mim. Mas, Xanão, e a questão do ar sujo? Beleza. Mas a obrigação dele, sendo como postulante... Líder da corrida, líder do campeonato. Como postulante ao título, e ainda mais com um carro que hoje sim é o melhor da Fórmula 1, tudo bem que não é por muito, não é uma coisa dominante assim, mas é o melhor carro da Fórmula 1, ele tinha a obrigação de chegar em terceiro colocado. Quer dizer, ele tinha a obrigação de chegar em segundo, pra ser bem sincero, ele tinha a obrigação de chegar em segundo. Não, eu achei que ele Enfim, tá voando e por chegava a tudo, ultrapassar o Max não Verstappen. pode colocar tudo aqui em cima, ele tinha a obrigação de chegar em segundo, ele fez a caquinha no sábado, beleza, mas você vai e resolve no domingo. E ele não resolveu no domingo, chegou em quarto. E, inclusive, numa entrevista, tanto o Norris e o Piastri, eles deram opiniões controversas sobre o carro. Norris disse que o carro não é tão dominante assim. Claro que ele não é, assim, muito dominante, igual a Mercedes em 14, 15, 16. E o Piastri disse que o carro é sim dominante, o carro tá muito bom. Então, assim, Lando Norris não fez tantos elogios ao carro, já Oscar Piastri colocou o carro num pedestal. Sim, porque é o melhor carro, gente. Você vai ver o campeonato de construtores. McLaren tá com quase 100 pontos a mais já que a segunda colocada. Que é a isso, Mercedes. Que é a Mercedes. Isso na quarta ou quinta etapa? Na quinta etapa do campeonato. A McLaren tá com 188 pontos, a Mercedes tem 111. 188 a 111. Gente, eles vão liquidar o campeonato de construtores na metade do ano. É o carro... mas no... Aí você fala assim, mas o Verstappen estava rápido esse final de semana. Sim, o Verstappen estava rápido porque, de fato, é um circuito que até é um circuito mais próprio para o carro da Red Bull. Era um circuito que é suited, né? Que vestia melhor ali o carro da Red Bull. Só que é um circuito. No geral, qual que é o carro que vai bem em todos os circuitos? O carro da McLaren. É o carro da McLaren vai em todos bem. Pega o carro da Red Bull e vê como é que vai ser em Singapura. Singapura. Singapura é sempre um horror pra Red Bull ultimamente. O torcedor da Red Bull né? nem gosta de ver. Como Fala, nem quero ver essa corrida. Como foi no Bahrein? Foi ruim. Horrível. Como foi a McLaren no Bahrein? Bahrein. Foi ótimo. Bem. Mas ali também o Norris também largou mal. Largou mal, não. Ele também teve problemas no Qualify, né? Votei nele como bagre de novo. Pois é, então, no geral, esse carro da McLaren é um carro que pode fazer pole e pode vencer todas as corridas do ano. Isso é ou não é um carro melhor? Com certeza. Porque o que, assim, me desculpa, mas se o Norris está reclamando desse carro, ele quer o quê mais? Porque ele é um piloto que já está ali há anos na McLaren e sabe a carroça que já foi entregue para ele em alguns outros anos passados. Justamente. Era para ele estar comemorando muito mais que o Piastri. O É melhor óbvio. carro até agora que ele já recebeu, assim, da McLaren e fala, toma, Norris ganha, foi esse. Então ele tinha que ser o último a reclamar. Justamente, ele não estava na McLaren em 2023, a McLaren não começou em 2023, não. 2022, a McLaren começou em 22 lá na merda. Não, Eles foi disputavam 23. com o Williams. Foi 23. 23 começou, acho que pior ainda. 23 começou ali em Jeddah, aqui em Jeddah, eles estavam disputando a última posição praticamente, a McLaren. Qual foi a época que o Daniel Ricciardo estava lá? 22, foi o último ano do Ricciardo. Do Ricciardo na 22 McLaren. foi o último do Ricciardo. Vou até colocar aqui, ó. E eles sofriam. Assim, claro que o Norris, ele batia o Daniel Ricciardo, só que não era uma posição assim, ele nem pontuava às vezes. Nenhum dos dois. Mas enfim. Enfim, e aí, o que você quer falar mais? Agora é a passada de pano. Pegar o paninho. Paninho verde, porque vocês sabem que ele é o verde da Sauber, porque para aqui, o Bortoleto ele tá pronto para ser passado. Deixa eu só mostrar aqui, ó, 2023, o Lando Norris chegou em 12º e o Piastri chegou em 19º.
2023. Então, assim, 2023... Foi o ano de estreia do Oscar Piastri na McLaren. E também foi um dos piores anos da McLaren, ao mesmo tempo que na metade do ano o carro virou outro também. Né, a partir ali do GP da Áustria, se eu não me engano. Mas enfim, cara, se esse não é um carro melhor, assim, não sei. Eu acho que tá faltando os pilotos maximizarem os resultados, principalmente o Norris. Também acho. Só vai. Passada de pano. Aqui eu vou pegar o paninho, ó. Pra quem vai sua passada de pano desse GP. Eu vou olhar para os 10 primeiros, né? Porque são equipes boas. Todo mundo ali pontuou bem. Eu vou passar pano dessa vez. Minha passada de pano dessa vez vai para Lewis Hamilton. Por quê? Eu vou passar pano pro Lewis Hamilton porque eu acho que ele tá se adaptando ainda à Ferrari, ele tá fazendo vários comentários sobre o carro, sobre não tá dando certo, sobre se adaptar, mas nesse GP eu achei que ele segurou bonito o Norris ali e talvez seja por isso que o Norris não avançou tanto por causa daquela disputa. A experiência dele conseguiu dar uma segurada no Lando Norris e ele conseguiu uma 7ª posição vindo de corridas que ele não tá indo tão bem na Ferrari. Não é o melhor da equipe ali, né? Tanto que o seu colega de equipe chegou em terceiro. Mas eu vou passar pano pro Lewis Hamilton hoje. Lewis Hamilton? Pela segurada dele no Norris ali, por ter pontuado. E ele tá, mesmo com essa dificuldade, ele conseguiu pontuar. Vou passar pano pra ele, porque eu não tô conseguindo achar nenhum outro ali que eu possa passar pano. A verdade é que ali, nessas horas que o Hamilton mostra... Pega o paninho. O Hamilton mostra o tanto que ele é piloto, né? A experiência dele ali falou mais alto. Nossa senhora, ele deu uma baita aula pro senhor Lando Norris, sinceramente. Sim. Por que eu vou passar pano? Cara, eu não sei, sinceramente, eu não vi assim... Eu queria passar pano por Bortoleto, só que mesmo assim foi meio complicado esse final de semana. O paninho já é verde pra passar pano pra ele o tempo todo aqui, ó. Mas de toda forma, a equipe assumiu que não foi culpa do Bortoleto. Eu acho que eu vou passar pano pro Bortoleto de Passa novo. o pano. Vou passar o pano pro Bortoleto, porque foi um final de semana, assim, o carro tava desmontando, né? O carro tava desmontando, ele trocou chassi, problema no motor, perdeu o treino livre, aquilo, isso. Quase bateu no pai dele. Quase bateu no... Pai não, pô. No segundo povo ficou pai brincando, dele. falando, não, o pai dele. Quase bateu no segundo pai O dele. empresário dele, quase que ele fica sem empresário. Não, coitado. Coitado do Alonso, tá vendo? Vai você vê, tanto que são ingratos, né? Esses Crescem filhos. rápidos e ficam ingratos. Essas crianças. Mas eu acho que eu concordo. Eu acho que o Bortoleto... Eu passaria pano pro Bortoleto, sim. Acho que foi um final de semana que foi bem complicado para ele, no geral. Assim, o carro não ajudou, a estratégia também não. Mas, né, vamos aí. Tá bom. Vamos trazer notícias agora? Vamos falar da classificação, né? De como ficou, né? A tabela tá agora, aparecendo aí na tela para vocês. A tabela de pilotos. Líder absoluto. Oscar Piastri assumiu a liderança do campeonato de pilotos. Não, absoluto não, pô. É 10 pontos de diferença. Do absoluto. Até daqui 2 semanas a gente vê o que vai rolar. 3 vitórias e 4 pódios até o momento. 99 pontos, né? Isso, 99 Em segundo, pontos. Lando Norris, com 89 pontos. 89 pontos, uma vitória, uma só vitória no ano e 4 pódios. Em terceiro, Max Verstappen, na sua Max Bull, com 87 pontos, uma vitória e 3 pódios. Em quarto, né, o George Russell com 73 pontos, 3 pódios. George Russell tá ali, né? Sempre nos pódios, sempre comendo pelas beiradas. Exatamente. Só que assim, chega uma hora que não é suficiente. Não é o suficiente, né, cara? Chega uma hora que você tem que ganhar uma corrida. Eu acho que... O que eu acho, né? Aquele que eu te falei, né, assim, mais cedo. O que a gente falou mais cedo. No geral, o carro da McLaren, ele se sobrepõe. Então, semana que vem, por exemplo, daqui a 2 semanas, GP de Miami, o que vai acontecer? A McLaren vai lá vai ter carro para fazer 1, 2. E a Red Bull, será que vai ter um carro para ter pódio? A Mercedes, será que vai ter carro? A Ferrari, será que vai ter carro? Então, no frigir dos ovos, ainda temos ali um campeonato, assim, competitivo, próximo de pontos. Só que, assim,
Olha, o Russell já está a 26 pontos, por exemplo, do Piastri. Já está a 26 pontos. Então, cada vez mais, essa vantagem, o campeonato vai afunilar cada vez mais para os dois pilotos da McLaren. Eles vão se distanciando. Eles vão se distanciando. Até o momento, né, até chegar no GP de Barcelona, que é o que todo mundo acha que vai ser a grande virada. Né? Eu não acho. Também não. Eu não acho que existe uma bala de prata para esse carro. Tá? O pessoal coloca sempre assim na Fórmula 1, né? Se tirar aquilo ali, vai resolver. Aquilo lá eles estão trapaceando ali, ó, naquela asa. Tira a asa, continua a mesma coisa. Fórmula 1 sempre foi assim. E se tiver, eu acho que eles ainda estão com tempo para mexer em outra coisa e melhorar. O Verstappen que está ali se segurando também, né? Mas já são o quê? 13 pontos? 13 pontos. Tá de boa ainda. O Verstappen sabe que ele não vai levar esse campeonato esse ano. Mas assim, no geral, gente, é isso. A partida ali vai ser os dois. Porque a questão é que o Lando Norris, ele pipocou 2 vezes. Era pro Lando Norris. Ele vai pipocar mais vezes esse ano. Podem aguardar. Isso, né? Então, tiveram erros. Piastri errou no GP da Austrália, por exemplo, né? Onde ele ficou lá para trás, porque foi lá para grama. Bem no país dele, coitado. Mas, no geral, o campeonato vai ficar entre Norris e Piastri. Sim. E não é porque o Piastri também está liderança agora que ele vai manter essa liderança e vai disparar. Eu não acho isso. E nem espero que aconteça isso. Eu quero os dois disputando, eu quero um campeonato disputado até o fim. Exatamente. Leclerc em quinto, né? 47 pontos. Já está bem para trás. Então, pegou o primeiro pódio, né? Tá lá um pódio. Isso. E para trás e para baixo ninguém tem pódio. Aí entra o Kimi Antonelli, né? Com 38 pontos. Lewis Hamilton, 31 pontos. Você pode notar, né, que não tem aqui contagem de vitória da sprint, né? Porque sprint não vale nada. E eu não sei por que tem, então. Eu fico sempre indignada. Pra que tem? Inclusive tem sprint agora em Miami. Dia 2, Nossa Senhora. 3 e 4 de maio. Sprint Miami, pelo amor de Deus. Aí, em oitavo tem o Albon, né? Com 20 pontos. Tá bacana. O Esteban Ocon com 14 pontos. Ainda bem à frente do Berman, né? Inclusive, o Berman chegou lá na frente, bem na frente do Ocon na última corrida, o pessoal falando. Mas no final dos contos o Ocon tá na frente ainda. Beleza, mas o Berman também é novato, então tá de boa. O Ocon fez uma excelente corrida no Bahrein. O Stroll, o Stroll tá em 10º com 10 pontos. O Stroll é tipo assim, aquele cavalo, aquela vaca, aquele elefante. No meio da pista. Que tá em cima de uma árvore. Você não sabe como ele chegou lá. Não sabe. Não sabe como ele chegou lá, mas ele tá lá. O Stroll com 10 pontos. Tanto que ele tá na frente do Alonso. Não, à frente de todo mundo, uma galera. Não, mas o Alonso porque é o colega de equipe dele, né? O Alonso tá zerado ainda, coitado. Mas o Stroll tá com essa pontuação toda, porque também teve aquele GP maluco da Austrália, né? Foi. Da Austrália, foi. Aí, ali, 11º, o Gasly, né? Poderia ter pontuado bem nessa corrida, mas, né? Acho que foi meio otimista no começo ali. 12º, o Hülkenberg, que tem esses 6 pontos que ele vai levar até o final do campeonato. Toda vez a gente comenta isso no Shadowcast. Esse aí vai ficar. Vai ficar. 13º, o Oli Berman, né? Ali em 6º. 14º, o Hadjar. 5 pontos também. O Hadjar, para mim, deveria ter mais pontos. A Racing Bulls, no geral, deveria ter mais pontos nesse campeonato. Carlos Sainz, com 5 pontinhos. Ele vai subir. Tá? Ele tá melhorando. Ele vai subir, no final das contas, ele vai ficar à frente do Albon. Não tem jeito, tá? Se ele não ficar à frente do Albon nesse campeonato, pode esquecer também, pode aposentar. Tsunoda em 16º, com 5 pontinhos. Né? Tem muita gente não comentando muito sobre Tsunoda, né? Só que assim, ele largou em 10º, ele chegou lá e por Q3? O Tsunoda? Foi por Q3? Foi por Q3. Tá. Mas assim, ainda Tsunoda tá melhor do que já foi, né? A Red Bull tá melhor do que já foram os segundos pilotos atuais da Red Bull, mas por enquanto, né? Mas ainda assim... Esse carro, não sei não, parece que ele é amaldiçoado mesmo. Porque tem um problema nesse carro. Qual que é o problema desse carro? Ele começa ruim e fica horrível. Ele começa ruim, fica pior, depois fica horrível. Pro segundo piloto, né? E ainda tem a má sorte, tem o Moruco Baca. Então, assim... Vamos ver ali a parte do GP de Miami, Imola, geralmente o pessoal traz algum pacote. Então, esse carro da Red Bull vai começar a ser mais desenvolvido ainda.
E quando eles desenvolvem esse carro da Red Bull, geralmente o segundo carro desce a ladeira. Exatamente. E depois tá tudo zerado. É. Fernando Alonso, Liam Lawson, Jack Durham e o Gabriel Bortoleto. E nos construtores, né? McLaren já é campeão, a gente já pode falar que é a campeã dos construtores. 188 pontos, 4 McLaren. vitórias e 8 pódios. Mercedes em segundo com 111 pontos e 3 pódios. Tudo do George Russell. Tudo do George Russell. Quero ver o Antonelli de um pódio esse ano. Será? Quero ver. Eu acho ele um bom piloto. Eu vi que ele passou a corrida inteira com problemas estomacais. Tadinho. Comeu alguma besteira ontem e aí... Ontem, Ontem, no né? sábado. No sábado, saiu de noite com a namorada, né? Foi no McDonald's, provavelmente. Jovens. Mas, enfim, estranhamente, ele comeu alguma coisa bem ruim, viu? Porque jovem, pra ter problema, pra ter diarreia, jovem pra ficar ruim, E eu é vivia ruim. difícil. Ah, mas você veio bichado Eu sou um de fábrica. Peugeot. Você é um Peugeot. Aí, né, a Mercedes com 111, Red Bull, né, com 89 pontos. A Max Bull. Max Bull. E olha quem tá em quarto. Ferrari com 78 pontos. E olha quem tá em quarto. Somente 11... Não, eu falo isso somente 11 pontos atrás da Red Bull. Vai passar. Acho que vai? Vai. Não, eu acho Vai que vai passar. sim passar. Porque é aquela situação da inconstância. Próximo GP, pode ser que a Red Bull esteja ali como a quarta força. Só que aí o que acontece? No caso, Ferrari, todas as equipes têm 2 pilotos. A Red Bull tem 1. Tem um, Não adianta. né? Então, eu acho que tá pertinho de passar. Ó. Talvez em Imola, Ferrari ultrapasse a Red Bull, né? Exatamente. Porque essa inconstância do carro da Red Bull, às vezes ela fica ali como o segundo carro do final de semana, ou às vezes ele é o quarto carro do final de semana, às vezes é o terceiro carro, fica assim inconstância. Exatamente. Ali em quinto, a Williams, né, com 25 25 pontos, muito bom. Haas em sexto com 20 pontos. A Haas também está bem inconstante, está variando bastante. Aston Martin em sétimo com 10 pontos. Aston Martin não tá variando nada, tá ruim de todo jeito. Tá ruim de todo jeito, ela tá seguindo uma linha bem. Esses pontos aí Entendi. vieram de corridas meio atribuladas. Exatamente. Racing Bulls com 8 pontos, também E o oitavo. Racing Bulls para mim tá pecando, deveria estar com uma pontuação maior. A Alpine com 9 pontos, a Alpine deu uma 6. reagida, né? 6 pontos, deu uma reagida. Então ela deve subir, deve Eu acho ultrapassar que a teria, Aston se não Martin. fosse a batida, teriam até pontuado. O Gasly tá indo muito bem. Eu acho que, no geral, a Alpine vai superar ali a Aston Martin, porque eu vejo que esse segundo pelotão ali, o pelotão da meiota, é o Williams, Haas, Alpine e Racing Bulls, né? Williams, Haas, Alpine e Racing Bulls, enquanto a Aston tá mais para trás. Sim. E, por último, sempre o último, Sauber. Sempre em último com 6 pontos, que pode ser os únicos até Que o final pode do ser ano. não, que vão ser os únicos. Ah, não, queria ver o Bortoleto pontuando. Mas é difícil. Imagina, Nossa, GP eu do ia ficar tão Brasil, feliz. chuva, cai a chuva, Bortoleto, segura a pressão. De Nossa, quem? Segura a pressão. E a gente lá assistindo ao vivo, Xenão. Segura a pressão de Alonso para chegar em 10º, 1 ponto pro Bortoleto. Nossa, eu vou comemorar como vitória. É feriado. É feriado nacional. A gente vai estar lá comemorando, debaixo da chuva e aquela coisa. O povo escorregando na lama, igual foi ano passado. Contando os dias pro GP do Brasil, viu? Então, eu trouxe agora... Eu queria comentar antes disso sobre... A gente falando das equipes e tudo, Max Bull. Os rumores de que Max Verstappen pode sair da Red Bull já no ano que vem, para outra equipe, estão aumentando, Xenão. O que você acha disso? Eu acho que... não sei, cara. Eu acho que pode rolar, viu? Na Fórmula 1, o que tá acontecendo? Tá acontecendo pro Verstappen que, assim, tem muita coisa rolando nos bastidores, né? Tem o Lawrence Stroll tá mostrando um monte de dólares, de euros pro Verstappen, né? E ele tá rolando que a mulher dele também tá grávida. O Lance Stroll tá tem lá... que comprar a fralda. O Lance Stroll tá lá jogando a isca, né? Jogando a isca toda hora. Tá com o Adrian Newey com ele. Tá com a Adrian Newey com ele, tá jogando a isca, ó. Tá com a Honda com 1 ele. bilhão. Vou aumentar, 2 bilhão. Você vem ou não vem? Tá lá fazendo... Você vai ser pai. Você vai ser pai. Tá lá fazendo leilão, né? O Lawrence Stroll. Tem a Honda, tal. Só que também tem situações acontecendo. Quais situações? A Red Bull... eu acho que assim...
o regulamento de motores. Eu acho que existe uma chance desse regulamento, ele pode ser adiado. Na minha opinião, existe essa chance. Por quê? Porque estão acontecendo muitas reuniões acerca desses motores de 2026. Né? Eu até trouxe essa notícia. Inclusive, tem essa notícia da FIA. A FIA já falou, motor V10. Tá bom, essa questão do motor V10 eu acho que era um pouco cortina de fumaça, por causa dos BOs lá do Bensular M. Mas tem essa coisa da FIA agora de dar uma alteração, uma mudança nas regras. E tá até aqui, ó. FIA propõe mudança fundamental nas regras de motores para 2026, que seria para mudar a potência elétrica e de combustão, porque antes antes não, né? A ideia é ser 50-50, né? A ideia era que fosse 50% do motor a combustão, 50% do motor elétrico. Mas agora, só que sem o MGUH, porque o novo regulamento não tirou o MGUH, que faz recuperação de energia térmica, fica praticamente assim, é uma coisa muito difícil você conseguir recuperar energia o bastante sem o MGUH para você ter 50%, você fazer um 50-50 bonitinho ali. Não vai ter força nas retas. Exatamente, com um carro que vai ter... Como você vai recarregar essa bateria? Pô? Sim, é um desafio federal, tá? Federal. Aí você pode falar, isso vai impulsionar, né, as indústrias e tudo mais, beleza? Só que aparentemente esse desafio não está sendo... eles não estão conseguindo resolver esse problema, não estão conseguindo chegar a esse ponto de 50% motor a combustão, 50% motor elétrico. Seria um baita de um avanço, só que não está dando. Não conseguindo. Né? Muita gente já estava reclamando, né, a Red Bull reclamou, mas... Não, o Adrian Newey falou... Christian Horner falou disso, só que aí o pessoal o pessoal zombou, né? O pessoal zombou disso. Mercedes foi uma. Dizendo que é porque eles estão atrasados com a motorização deles. Mas agora a própria Mercedes também disse que tem essa dificuldade, que no meio da reta o carro fica sem energia elétrica. O que é óbvio, né? Ou então você aumenta a bateria, só que se você aumentar a bateria também, você vai ter um peso maior, muito grande no carro. É uma complicação tremenda. É porque eles mudam o regulamento para não deixar os carros tão potentes, para deixar a competição boa. Essa proposta aí do novo regulamento deixaria o carro mais lento, pelo que eles estão falando. Lento. Porque ou deixa muito pesado por causa da bateria, ou deixa ele sem força para fazer a ultrapassagem. E aí vocês vão ver uma corrida morna mesmo, porque aí a corrida vai ser feita no quali. Não. Vai ser o quali, não vai ter ultrapassagem. Não, é questão assim, até agora não teve um teste em pista, só simuladores, simulação aqui, Mas os simuladores são bem... São, mas sei lá, cara, eu acho que tá tudo muito em cima. Eles estão querendo, no final sei lá, não apagar... 2026 tá aí, cara. Eles estão com essa ideia de mudar, né, de alterar, né? A proposta de alteração é para 64% de força do motor a combustão e 36% da bateria. O que já é mais plausível, com certeza. Né? Mas aí, por exemplo, a Mercedes já nega, já é contra. Por quê? Por que será que ela é contra? Será que porque ela tem vantagem? Provavelmente. Eu acho que ela está com um motor bom, ela sabe que ela está com um motor bom e acha que os outros estão piores que ela. Ou ela também está ruim, mas sabe que... Tá blefando. Ela está ruim, mas para ela os outros estão piores. Mas ao mesmo tempo, a Mercedes já investiu milhões e milhões e milhões de dinheiros nessa motorização e, você vai mudar de novo. Você vai... Cara, então assim, esse regulamento tá sendo um fracasso. E tem muita gente criticando, inclusive o Christian Horner mesmo falou que eu acho que isso é algo que poderíamos ter analisado há 2 anos, porque esse regulamento não foi agora, falou, não, ano que vem vamos mudar o regulamento. Não, tem um calendário para os anos que vão mudar o regulamento. E agora, sim, praticamente metade do ano, vem com a notícia de que vão ter que fazer uma reunião para mudar tudo. Quantos milhões já foram investidos nesse novo regulamento? Cada equipe já investiu. Ano passado ainda eles estavam discutindo sobre a questão do carro, sobre asa, sobre a aerodinâmica ativa do carro, né? Porque ele vai ter, não DRS, é um DRS, só que é um DRS na asa dianteira, um DRS na asa traseira. Não com o intuito de ultrapassagem, né? Para ultrapassar outro carro, mas sim
justamente porque o carro vai ter tanta pouca força nas retas que eles vão precisar descarregar o carro inteiro nas retas. Como eles vão descarregar o carro inteiro? Com um DRS na asa dianteira e um DRS na asa traseira. Justamente porque o motor não vai ter motor no final no meio para o final. Isso nos circuitos com longas retas. E hoje a maioria dos circuitos possuem longas retas. Né? Olha o circuito de Jeddah aí. Jeddah. Mas enfim, cara, eu como um cara que sou do ramo automotivo, eu sempre vi esse regulamento como uma loucura. 50-50. 50-50, tirando o MGUH. E ainda limitando o fluxo de combustível do carro. Loucura. Então, sei lá, eu acho que eles podem, não sei, né? Talvez ele tenha a pressão da Audi. A reunião será quinta-feira. Eu acho que até o Xenoncast vai antes ao ar. Mas fiquem de olho aí o que vai sair, porque eu acho que ainda muita água vai rolar com esse regulamento, viu? Porque aí já aparece rumor, né? Igual tem um rumor lá de um site holandês que eu vi no Auto Racing que a Honda poderia ficar com a Red Bull mais um ano ainda, 2026. A Honda ficaria com a Red Bull em 2026. Com né? o novo regulamento? Com o novo regulamento já, enquanto a Red Bull ela testaria os seus motores na Racing Bulls. Como já aconteceu antigamente. Lá, quando a Red Bull encerrou o contrato com a Renault, a Red Bull permaneceu com motores Renault em 2018. E mandou os Honda para Toro Rosso. E mandou os Honda para Toro Rosso em 2018. A Toro Rosso rodou só 2018 desenvolvendo os motores Honda, quebrava muito e tal, enquanto que a Red Bull em 2018 permaneceu com os motores Renault, só que rebatizados de Tag Heuer, mas não era motor Renault. Aí só em 2019 a Red Bull veio com os motores Honda, de fato, também. Então, isso já aconteceu, pode acontecer, eu acho que os caras da Honda vão querer fazer. E aí, nisso, o Verstappen pode ter um carro competitivo ano que vem. Porque a Honda sabe fazer motores competitivos. Eu acho que ele pode esperar, porque ruim por ruim o carro já tá. Então, é o que eu sempre te falei. Uhum. O Verstappen, ele tem contrato até 2027. Então, ele pode passar 2026 tranquilo não, né? Ele pode passar 2026 de boa, vendo para qual equipe eu quero ir. E eu acho que o cachê dele não vai ser desvalorizado em 2026, não. Acho que ele ainda tá valendo o que o pessoal tá querendo pagar. Estará valendo o que o pessoal quer pagar. Toda corrida mostra que ele pode cobrar o que ele cobra. E aí ele vai ver 2026, quem tá melhor? Será que eu vou para outra equipe? Ou então ele vê final de 27 e fala assim, não, sei lá, acho que eu vou me aposentar mesmo aqui na Red Bull. E aposenta em 27. Vou investir nos meus garotos lá da equipe dele. Ou então vê assim, beleza, a melhor equipe mesmo é a Mercedes e ela não me quer, nem a Ferrari ela não me quer. Vou para onde? Vou para Aston Martin, ganhar meus bilhões, encerrar minha carreira na Aston Martin, ganhando bilhões e bilhões, tendo grana de sobra para poder bancar a família dele para 10 gerações e ainda tendo grana para bancar a equipe de carros GT. E agora, seguindo sobre corridas que aconteceram nesse final de semana, tivemos a WEC. Exatamente, tivemos FIA WEC lá em Imola. Ano passado, a Ferrari perdeu uma vitória praticamente ganha. A Ferrari vinha liderando com seus 3 carros ali e erraram na estratégia de pneus porque estava chovendo. Colocaram todos os carros para trocar pneu para pneu de chuva, todos, em vez de dividir na estratégia. Eles foram todos pneu de chuva e a corrida acabou caindo no colo da Toyota no passado, né? Mas nesse ano, a Ferrari se valeu do favoritismo e foi lá e conseguiu ganhar. Inclusive, favoritismo porque o carro da Ferrari, a Ferrari está melhor nesse começo, já ganhou no Qatar, ela fez uma trifeta, que é o que? Encheu o pódio, né? P1, P2, P3 de Ferrari, eles dominaram a corrida inteira do Qatar. O torcedor da Ferrari ele tem que sorrir em alguma categoria. Tem que sorrir em alguma categoria, né? E nesse GP de Imola, eles fizeram P1 e P2 no Qualify. No final das contas, eles conseguiram ganhar a corrida, né? O outro carro da Ferrari, acho que chegou em 8º, acho que foi isso, 8º. Mas enfim, o 51 conseguiu vencer para a Ferrari em casa, em Imola. Então foi uma coisa bem bonita. A Ferrari está muito forte nesse começo de ano no WEC. Mas o BOP vai mudar ali para a próxima etapa. A próxima etapa
para 6 horas de O que é o Spa. BOP? BOP é o balanço de performance. É o jeito que eles fazem de equalizar o desempenho dos carros, porque os carros são muito mais diferentes. Não é igual a Fórmula 1, que você tem um padrão, um standard ali, né? De um regulamento onde vai definir tamanho de asa, tamanho de carro, tamanho de tudo, né? Diferente. Os carros são bem diferentes de formas e motores. Você tem, por exemplo, uma Cadillac que utiliza um motor V8 aspiração natural, enquanto que a Porsche utiliza um motor, eu acho que é um V8 turbo. E a Toyota um V6 biturbo, por exemplo. E aí você tem... E enquanto isso também tem a Aston Martin com o Valkyrie, que tem um V12 aspiração natural, um V12 sem turbo e também sem conjunto, sem sistema híbrido. O Valkyrie é o único carro sem sistema híbrido hoje na classe Hypercar do FIOEC. Então você precisa equalizar o desempenho dos carros. Você aumenta o peso de um, diminui o peso do outro, aumenta a potência de um, regula a entrega de potência do motor elétrico do outro aqui, altera o nível, o tanque de combustível também, tipo assim, o tanto de combustível que ele pode colocar por stint. Você vai fazendo todas essas mudanças até achar uma receita onde todo mundo tem um desempenho equalizado. Só que assim, atualmente a Ferrari está sobrando, né? Então pode ser que ela seja penalizada no próximo BOP. Eles coloquem mais peso, por exemplo, no carro da Ferrari. Né? E na classe GT, na classe GT3, o vencedor foi a Porsche da Mantley, da equipe Mantley, que ganhou a corrida depois também da cagada, né, do Valentino Rossi, correndo de BMW. Ele deu no meio ali do Ferrari, que ele poderia ter esperado um pouquinho mais, eu acho, ele estava meio impaciente, o carro estava sobrando, o carro da tripulação do Valentino Rossi. Tanto que depois dessa batida, o carro deles, o 46, né, eles tomaram o drive-thru, né, porque eles deram no meio da Ferrari, acabaram a corrida da Ferrari, e ainda assim eles voltaram em oitavo e ainda assim no final da corrida estavam disputando pela vitória. Então eles tinham um carro para vencer. Tranquilamente, mas de novo o Valentino Rossi bate na trave, também em 2024 também bateu na trave nessa corrida. E aí, mais um, né? Talvez ano que vem ele consiga vencer em casa. E falando em WEC, a etapa aqui do Brasil está chegando, a etapa de São Paulo, 6 horas de São Paulo, que vai acontecer em julho. Uma etapa super animada, Xenon estava lá ano passado, né? Ótimo, sensacional. Eu falo super animada porque são 6 horas de corrida, claro que tem muito automobilismo, você torcer, conhecer shows. os pilotos, mas a parte do lazer é muito boa. Tem uns shows lá na Fanzone tem um espaço com dezenas de simuladores para você jogar, para você ficar lá jogando, alimentação, muitas lojas, muitos estandes das marcas, né? BMW, por exemplo, BMW. Agora vai ter mais ainda, porque tem Aston Martin, BMW, Porsche, tem Ferrari. Então quase todas as marcas tinham seus estandes lá, muitos merchants para você comprar. Tem entretenimento para a família inteira. Tem salão para as mulheres também. Aí você vai para arquibancada, assiste um pouquinho, depois acabou, não tem mais ação na pista, você desce para a fanzone para poder assistir um show, para poder comer alguma coisa. E são 3 dias, dá para você se programar e passar por todas as coisas ali. Sexta, sábado e domingo. No final inclusive sábado, né? Sábado depois do Qualify, de noite tem um show, né? Vai ter show lá. Domingo vai ter show também ou não? Acho que vai ter show domingo também. Domingo. Tem que olhar direitinho. E domingo são 6 horas de corrida. Sim. Cara, e o WEC é sensacional. Ainda mais agora que vai ter o Valkyrie da Aston Martin, aquele V12. Esse barulho dele ali, né? Nossa, aquele barulhão dele ali rasgando a reta principal. O V8 do Cadillac também é incrível. O V8 do Mustang. Também tem um barulho muito bonito dos outros Aston Martin, dos Vantage. Muito bonito também da Lamborghini Gallardo também, da Lamborghini Huracan também tem um ronco sensacional daquele V10. Vocês estão vendo a emoção dele, só de pensar, né? É muito bom, cara, você fica hipnotizado ali, ó, horas e horas assistindo, é muito bom. Fica super feliz, igual criança no parquinho de diversão. E nós estaremos lá e estamos querendo levar você também. O que vocês acham? Porque a gente está pensando aqui em sortear alguns ingressos. Exatamente. Para a WEC, da etapa de São Paulo. Não sei se a gente vai sortear aqui no YouTube ou no Instagram. Comentem aqui, vejam o que vocês acham. Mas vai rolar. Sim.
Vai rolar e a gente quer encontrar vocês lá, tá bom? Agora vamos falar de mais outra categoria que teve Sim. corrida esse final de semana. Tá com soninho já, Xanão? Tô. Vamos falar da categoria da F1 Academy, que é a categoria das mulheres do automobilismo, que é a categoria que ela prepara as mulheres para as outras categorias, F2, F3, elas correm elas correm no carro da F4. Sim. O carrinho que ele não tem muita velocidade, não. Deveria ser um carro mais potente, Deveria. né? Deveria ser um tipo, no mínimo, Fórmula 3, na minha opinião. Eu defendo, eu acho que tinha que ser um carro mais potente. Mas preparam essas mulheres para estarem em outras categorias. Quem sabe um dia na Fórmula 1. Meu sonho é ver uma mulher correndo de Fórmula 1. Não vai acontecer comigo, porque eu não comecei no kart desde criança. Minha mãe não me colocou no kart. Então eu vou acompanhar, assistir e torcer para elas. Esse final de semana, lá em Jeddah também, foi a corrida da F1 Academy. Lá, eu vou explicar para vocês como que acontece. Porque a F1 Academy surgiu em 2023. Então, talvez vocês não acompanhem. E eu convido, principalmente as mulheres, para assistirem e acompanharem, porque são só 7 etapas no ano. E são 2 corridas. Todas as etapas têm 2 corridas e ambas são a mesma quantidade de voltas. Não é como se fosse a Fórmula 1, que tem a corrida sprint, quando tem 2 corridas. Uma corrida sprint e uma corrida maior, corrida principal. Não. Na F1 Academy são 2 corridas e uma no sábado, outra no domingo. As 2 têm a mesma quantidade de voltas. Na primeira etapa, que aconteceu na China, foram 2 corridas, cada uma com 11 voltas. E nessa temporada agora de Jeddah, nessa etapa de Jeddah, foram 13 voltas. Eu gostaria de ver mais voltas, porque é igual a sprint. Quando mal começa, você já começa a ter emoção ali, a corrida já acaba. Pelo menos o carro é mais lento, né? Então dá um tempinho. Dá um tempinho, né? Então, verdade, o carro é mais lento. Então, na corrida principal, elas fazem a pole para saber, né? Faz o quali para saber quem vai largar em qual posição para a corrida principal. E na corrida do sábado, elas invertem as 8 primeiras colocadas, invertem ali para largar na corrida de sábado. Era o que eu queria que acontecesse na Fórmula 1 também. Eu acho muito legal essa dinâmica de inverter o grid, igual o Senna queria. É complicado isso aí. E a piloto da Sauber, a Emma Felbermayr, da Sauber, ela largou em primeiro, mas ela não conseguiu. Ela ficou em 8º, né? Como inverteu, ela ficou na pole da primeira corrida. Ela não largou bem na Sauber. E quem ganhou a corrida foi a Ella Lloyd, da McLaren. E aqui na F1 Academy, as pilotos da Ferrari também brilham, viu? O problema da Ferrari tá só na Fórmula 1. Tá. Porque na F1 Academy também, quem brilhou esse final de semana foi a Maya Welg, que ela é piloto da Ferrari. Ela largou em 6º e chegou em 2º. Nossa, subiu bastante, hein? Subiu bastante. E na corrida principal, né? Não é corrida principal, lá se diz corrida 1, corrida 2. Então, na corrida 2 de domingo, ela ganhou. Quem fez a pole foi a Chloe Chambers. Eu fico falando só o primeiro sobrenome. Eu só falo o primeiro nome, tem que lembrar o sobrenome. A Chloe Chambers, ela fez a pole, que ela é a piloto da Red Bull, mas ela foi ultrapassada pela Maia na última volta. Muito bonita. Se você ver ela pilotando, você não assistiu comigo, mas se você assistir ela pilotando, que a gente teve que dividir, era muito automobilismo aqui, eu não estava assistindo o EC, eu estava assistindo a F1 Academy. Muito bonita a ultrapassagem. E ela está liderando o campeonato. Eu até trouxe aqui a tabela, vai aparecer para vocês. Ela está liderando com 59 pontos. Depois tem a Doriane Pan, da Mercedes. E em terceiro, a Chloe Chambers, da Red Bull. É Pan que se diz. Pan? Aham, eu pesquisei. Nossa senhora, eu sempre falei PIN. E Ela é muito boa, inclusive, o Doriane Pan. Muito boa. Então, assim, tá bem disputada ali, ó. Ferrari, Mercedes, Red Bull. Eu achava que esse campeonato seria da Doriane Pan. Mas ainda tá disputado. Tá ali quantos pontinhos só? 7 pontinhos de diferença só entre as duas. E a Chloe Chambers também, ela tem um estilo de pilotagem, assim, bem, bem duro. Ela ela não é estreante, ela já é, como é que fala? Veterana. Não é Hulk. Ela não é Hulk, da F1 Academy, e ela tem um estilo de piloto. Eu falei pro Xenão, eu acho que ela é o Verstappen dali, ela não arrega, não. Mas ela foi ultrapassada na última volta. Fez uma excelente corrida também.
E a próxima etapa da F1 Academy também já será agora não, né? Passando no final de semana que vem no outro em Miami. Então, te convido a assistir, Miami. acompanhar. Já vai ter em Miami e depois só volta depois de mais de um mês. Mas vamos falar agora da etapa de Miami, que vai acontecer e promete mexer nesse grid. Eu quero assistir, porque eu acho que a Doriane Pan realmente, ela consegue talvez ultrapassar aí a Maia. Mas a Maia, eu gostei de assistir ela pilotando. E temos que falar das duas brasileiras, que é a Aurélia Nobels e a Rafa Ferreira. Duas brasileiras que não fizeram um bom final de semana, nenhuma pontuou, infelizmente. Nossa, nem pontuaram? Nenhuma Putz. pontuou em nenhuma corrida. A primeira corrida só pontua as 8 primeiras e a segunda só as 10. Então, a Aurélia até chegou em 10º na primeira corrida, mas não valia ponto. Nossa Infelizmente. Senhora. E a Rafa Ferreira, ela tomou punição, então foi lá para trás. Ela estava fazendo uma excelente corrida, mas ela tomou punição. Então vamos torcer para as nossas brasileiras em Miami para que elas pontuem e cheguem a uma colocação melhor aí. É isso aí. Pronto? Falamos de tudo? Sim. Muito automobilismo esse final de semana. Final de semana que vem, eu acho que não vai ter Xenoncast. Acho que não. Não vai ter Xenoncast porque estarei disputando o Miss Brasil. Quero te convidar para você torcer para mim. Se você não vai assistir o Xenoncast, assista ao Miss Universal Woman Brasil. Acho meio difícil, mas tudo bem. Assista, gente. Vai lá torcer, comenta lá. Xenosa, vocês não vão entender do campeonato, que isso aqui é outro mundo totalmente diferente. Xenosa faz parte do mundo automotivo e do mundo Miss. Mas vai lá torcer, comenta lá. Não precisa assistir tudo, que eu sei que vocês não vão querer ficar até o final, porque demora. Mas torçam por mim, porque terá o confinamento. O confinamento começa domingo, e aí a gente sempre grava na segunda, né? E a final é quarta-feira, dia 30, tá feito o convite. É isso aí. Terminamos o Xenoncast. A gente volta para falar sobre o GP de Miami. A gente vai falar sobre o GP de Miami. Não sei se vai ser aqui. Vai dar para gravar aqui? Não sei ainda. Aguardem os próximos capítulos. Mas vocês não vão ficar sem Xenoncast, não, tá? Não chorem. E comentem aqui sobre o que vocês acham dos ingressos da FIA WEC em julho. Isso aí, meus consagrados. Então, Senão falou. tá com sono. Até mais. Um beijo. Que o Chanel ilumine a vida de vocês. Tchau.